Boa noite a todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Boa noite, candidata Fátima Souza, do PSOL. Eu sou Maria Eugênia, editora-chefe do Metrópolis, e está aqui conosco Gabriela Furquim, repórter de política. Antes de começarmos a transmitir, vamos passar um vídeo de boas-vindas gravado pela diretora de redação, Lilian Tarran. Olá, em nome do Metrópolis, eu gostaria de dar as boas-vindas aos 11 candidatos ao governo do Distrito Federal que se prontificaram a participar da nossa série de sabatinas desde o primeiro convite e também aos internautas que nos acompanham por nossas redes sociais. O esforço do Metrópolis desde a realização do primeiro debate com os que querem governar a capital do país é contribuir para que os eleitores façam suas escolhas cientes das propostas que cada candidato tem para a cidade. O voto representa a voz e a opinião de cada um de nós sobre quais políticas devem ser priorizadas por quem assume a gestão pública nos próximos 4 anos. Façamos deste tão importante momento um marco positivo para toda a sociedade. Ouviremos durante esses 2 dias de entrevistas as opiniões e as propostas dos postulantes ao principal cargo no organograma do Distrito Federal. A ordem das sabatinas foi definida por sorteio. Diferentes entidades que representam classes de trabalhadores do Distrito Federal se juntaram a nós, patrocinando essas sabatinas. Mais do que isso, apresentarão aqui questionamentos sobre temas relevantes não só para seus filiados, mas também para todos os moradores do DF. Eu gostaria de registrar nossos agradecimentos a todos eles. Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos e de Serviços de Saúde, o Sindsaúde, Sindicato dos Professores do DF, o Simpro, Central Única dos Trabalhadores, a CUT, Sindicato dos Policiais Civis, Simpol, Sindicato dos Delegados de Polícia, Sindepo, Sindicato da Categoria dos Peritos Oficiais Criminais, Sindiperícia, e Sindicato dos Bancários de Brasília. Eu agradeço também a nossa audiência e os convido a dividir conosco suas impressões sobre as propostas, opiniões e ideias. Uma boa conversa e muito obrigada. Agora vamos dar início à nossa sabatina. A dinâmica será a seguinte: primeiro, a candidata terá 1 minuto para fazer uma breve apresentação. Depois, responderá às perguntas elaboradas pelos sindicatos parceiros, que foram gravadas em vídeo e serão exibidas no telão. Por fim, nós faremos as nossas perguntas. Nossa conversa terá 1 hora e 15 minutos de duração. Candidata, por favor, pode se apresentar para os nossos internautas. Boa noite. Eu quero aproveitar, antes de me apresentar, agradecer o convite, em nome das 2 mulheres extensivas demais, Maria Eugênia e Gabriela, também aos trabalhadores aqui do Metrópolis e aos sindicalistas, né, que estão participando aí conosco. Eu sou Fátima Souza, sou paraibana, né, pelo sotaque todo mundo já vê que sou paraibana. Estou aqui em Brasília há quase 30 anos, sou professora da Universidade de Brasília, recentemente acabei um mandato de diretora da Faculdade de Ciências da Saúde e estou aqui para debater com vocês um plano ou um programa de governo pelo PSOL, né, me colocando à disposição de ser a governadora do Distrito Federal, se assim a população compreender que o nosso nome é o melhor nome para assumir o cargo, como bem disse a nossa apresentadora de boas-vindas, o cargo maior em que essa cidade tem para governá-la. Passaremos agora ao primeiro bloco da sabatina. Vamos exibir as perguntas dos sindicatos no telão. A ordem delas foi definida por sorteio. A primeira é a do Simpro. Podem exibir, por favor? Qual o tratamento que será dado no seu governo para o cumprimento das 21 metas do PDE? Veja, o programa, o Plano Distrital de Educação, que foi construído em 2015, se me recordo, de fato ele tem um conjunto de metas que foram apresentados, pelo que eu tenho acompanhado como professora que sou da Universidade de Brasília, foi discutido com a sociedade, com o corpo dirigente da educação do Distrito Federal, com seus professores, com os estudantes e com os pais, né? Enfim, com a comunidade da educação, mas eu sinto que nós precisamos, no nosso governo, rever para não só avaliar o que foi cumprido e o que não foi cumprido. Eu entendo que não dá para ser simplesmente ocupar um espaço de governo quando você chega e diz faz o que o outro fez. Eu entendo que a educação, e como todas as políticas públicas, deve ser tratada como uma política de Estado. Então, nós vamos olhar com cuidado o que foi feito e o que não foi feito. E, de pronto, nosso plano já está aqui, não só para efeito de cadastrá-lo no TSE, mas, sobretudo,
para ser discutido com a sociedade, ele está numa plataforma pública e que nós temos algumas iniciativas para a educação. Uma delas é não abrir mão dos nossos deveres constitucionais de universalizar o ensino infantil, ou seja, desde as creches, né, até a pré-escola. Não vamos abrir mão de garantir com qualidade toda a educação básica, né? Eu estou destacando o ensino fundamental, estou destacando o ensino médio e o ensino profissionalizante, até a universidade, que nós temos discutido de tirar do papel há mais de 25 anos, que está na lei orgânica, uma universidade pública para o Distrito Federal. Então, nós teremos um plano integrado de educação para o DF. Sem esquecer que, neste meio do caminho, nós precisamos, de novo, retomar esse debate do plano distrital de educação, para ver como é que ele foi construído, como é que ele foi desenvolvido, que resultado ele tem e como que nós podemos reprojetá-lo, vamos dizer assim, não só para os próximos 4 anos, ele tem um tempo de execução ainda, em torno de mais 8 anos, 9 anos, então que a gente precisa reassumir os compromissos que estão ali para exatamente demarcar que nós não vamos fazer política apenas de governo, mas que nós temos que assumir a educação como uma política de Estado. Candidato, o que a senhora tem a nos dizer em relação à questão da universalização da oferta de escolas para crianças com idade menor de 4 e 5 anos, por exemplo, creches, né? As mães, né, muitas mães trabalhadoras têm muita dificuldade de ir ao trabalho e não tem com que deixar os seus filhos pequenos, né? O que a senhora tem a falar, qual a sua proposta de governo para essa faixa etária? Eu tenho dito que a creche não é apenas um direito da mulher, embora nós já conquistamos isso. Eu tenho repetido diversas vezes que a creche é um direito da criança. De 0, e poucos têm discutido nessa perspectiva, de 0 a 3 anos é um momento onde a criança cria suas habilidades, né? Tem a sua formação não só biológica, física, mas sua formação intelectual, suas habilidades. Então, nós não vamos abrir mão de universalizar as creches nessa cidade. E com muito cuidado, para não ser promessas de campanha. O que nós temos que fazer é ter um diagnóstico real em cada uma das 31 cidades do Distrito Federal, quais são as necessidades das creches, para que a gente não possa simplesmente abrir mão do nosso dever constitucional, privatizar as creches, transformar a meta de creche, não só de creche, do conjunto mas a pergunta da senhora da creche. Em relação às creches, não dá para ficar tendo improvisos. Nós temos que planificar para que todas as crianças possam ter acesso à sua creche e todas as mães possam ir para o seu trabalho de forma tranquila, sabendo que suas crianças estão não só bem cuidadas, mas, sobretudo, que elas terão os primeiros passos do seu processo educacional. A senhora defende que as creches sejam feitas, construídas pelo próprio governo, ou a senhora também admite essa questão de parcerias com outras entidades em sistema de convênio para receber essas crianças? Não, as creches têm que ser responsabilidade de construção do Estado, porque nós temos um plano aqui de investimento público para, inclusive, fazer intersecção com a geração de emprego e renda. Por isso, a creche está com uma das atividades do nosso plano de governo, que se refere a um plano de investimento público. Essa responsabilidade é pública e nós temos que assumi-la nesta condição. E uma das metas do PDE, a meta 17, ela prevê a equiparação da média salarial, né, dos professores com a média salarial dos demais servidores de nível superior do GDF até 2019. A senhora pretende cumprir essa meta? Nós vamos instituir, compõe aqui de novo, né, repito, nosso plano de governo, nós vamos instituir uma Câmara Técnica de negociação permanente. Nessa Câmara, nós vamos sentar com as 32 carreiras que nós temos aqui no Distrito Federal, entre elas a educação, e nós vamos negociar com essas pessoas e ver se realmente nós temos recursos aqui no Distrito Federal para que a gente possa fazer essa equiparação. É um compromisso que nós estamos assumindo e nós vamos fazer tão logo nós possamos ver a dimensão do orçamento, né, e do financeiro do Estado. Vamos agora, então, à segunda pergunta do Sindsaúde. Os servidores da saúde estão cansados, esgotados, sobrecarregados e perseguidos nesta gestão. O que dizer para esta categoria? O que eles devem esperar para 2019? Veja, a saúde, todos vocês sabem que está cada vez mais um caos. Eu tenho caminhado nas 31 cidades administrativas e tenho visto que, de fato, a situação é muito grave. O que nós temos que fazer imediatamente é retomarmos o programa Saúde em Casa, que essa cidade já viveu, e eu tenho visto quantas pessoas desejam que ele seja retomado. Com massificação, ou seja, com a implantação dos agentes comunitários de saúde nas 31 regiões administrativas,
com a presença dos médicos, dos enfermeiros, dos odontólogos, para que eles possam fazer as ações que eu chamo das ações no plano da atenção básica, alguns chamam da atenção primária à saúde, para que a gente possa resolver, no mínimo, 85% das demandas que são geradas nas localidades, nos domicílios, nas famílias, e tentar evitar que essas demandas elas sigam para os hospitais e cada vez eles ficam superlotados e não têm condições de resolver os problemas, e com isso as pessoas ficam completamente desassistidas e sofridas em todos os equipamentos, não só dos hospitais, mas do SAMU, das UPAs, das unidades básicas de saúde, porque não se tem um modelo integrado de uma rede que possa fazer o cuidado dessa população. Então, os trabalhadores estão muito sofridos, eu tenho andado, tenho conversado com eles estão passando por um momento dificílimo, sobretudo nesse momento em que foi criado o Instituto de Base, em que eles têm um conflito imenso entre um e outro, são alguns servidores públicos, alguns servidores, vamos chamar assim, do setor privado, eles não têm estabelecido um diálogo, ou seja, as três questões básicas pelas quais o governo utilizou como uma razoabilidade para a criação do Instituto de Base foi dizer que ia agilizar as compras, que ia ter mais agilidade de contratação de pessoal, dizer que era mais fácil a eficiência e eficácia, né, do atendimento. E, infelizmente, essas três variáveis apresentadas, elas não se fazem uma realidade. Então, nós vamos apoiar o setor saúde será uma área vital, até porque é uma área onde eu milito há mais de 30 anos, sou professora da área, e não faz sentido no nosso governo nós não darmos prioridade à saúde, mas de forma planejada, de forma organizada, de forma que acabe essa itinerância desenfreada com a população, de forma que as pessoas fiquem cada vez mais sofridas. No nosso governo, essa ação, ou seja, do setor saúde, a gente não pode negligenciar. Candidata, o atual governo, ele sempre alega que gasta boa parte do que arrecada no pagamento dos servidores públicos. E isso impede investimento em outras áreas. E o que a gente tem visto é que essas outras áreas que ficam de fora, geralmente são as áreas que atingem a população que mais precisa. Por exemplo, a gente tem o DF Sem Miséria, que é a complementação do Bolsa Família. O que eu gostaria de perguntar para a senhora é qual a saída para atender as demandas dos servidores, como as demandas salariais e tudo mais, sem desequilibrar as contas e sem prejudicar quem mais precisa no DF. A saída é ter investimento no Distrito Federal. Nós temos que esse plano de investimento público, de recuperação das creches, de recuperação das escolas públicas, recuperação dos hospitais, ele vai gerar emprego. Gerando emprego, ele vai gerar renda. Gerando renda, ele vai gerar consumo. Ou seja, nós temos que criar um novo ciclo de investimento no Distrito Federal. E, com isso, sair desta fala eterna de que somente os servidores públicos eles estão consumindo metade do orçamento. Parte disso é verdade, mas parte é governo que fica em casa descansando, desculpa a expressão do termo, os ouvintes aí, que não tem ousadia, que não é um indutor desse desenvolvimento local e que, portanto, ele não roda, ele não mobiliza o orçamento da cidade. E, com isso, ele fica eternamente preso a usar parte do orçamento para investimento em pessoal, ou seja, nos servidores públicos, inclusive sem cumprir parte das responsabilidades constitucional de lei que ele tem, que é, por exemplo, de repor o salário deles, né, pagar as gratificações. Fica, ao mesmo tempo, devedor dos servidores públicos, alguns chamam que o governo deu calote, eu não uso muito essa expressão, de qualquer sorte, falta com compromisso com os servidores públicos e, ao mesmo tempo, não é um governo ousado que possa gerar emprego e renda na cidade, inclusive em parceria com a iniciativa privada, para que a gente possa descobrir as potencialidades que a gente tem nas todas as cidades, as 31, repito, regiões administrativas, para que a gente possa rodar esta economia, dar força a essa economia e, portanto, ter recurso para cumprir outros compromissos que não sejam os compromissos apenas dos servidores públicos. A senhora pode dar um exemplo dessa questão de geração de novos investimentos? Porque o governo sempre fica muito atrelado em receber repasse da União ou fica só vinculado às suas receitas de arrecadação. Qual a outra forma que a senhora acha que o governo tem de aumentar suas receitas? Isso que eu acabei de lhe dizer. Se nós fizermos um plano de investimento nas reformas, por exemplo, saneamento básico. Você olha em várias cidades aí, as pessoas ainda não têm saneamento básico. Ampliação das creches, ampliação que é devedor, nós estamos devendo aí. As creches, hoje, as crianças estão fora de creche, as mães passam anos e anos esperando para ter creche. Então, um plano de investimento, eu quero repetir, de investimento público, faz com que a gente capte recurso. Não só isso. O governo tem devolvido recursos para o conjunto dos ministérios, falo das cidades, da educação, falo da própria saúde,
porque não tem condições de apresentar projetos. Isso era recurso que entrava. Tem outras formas de economizar o recurso, por exemplo, acabar com várias das mordomias que a gente sabe que existe aí, uma série de secretarias desnecessárias, cumprindo tarefas superpostas, sem nenhum ordenamento da integração das políticas públicas. Reforma administrativa, por exemplo? Reforma administrativa, se necessário, porque, veja, cria cargos nessas regiões administrativas, que também, a nosso juízo de valor, são desnecessários. Então, assim, o governo tem que ter uma inteligência de saber que ele precisa ter um plano de investimento público, ao mesmo tempo ele precisa fazer um diálogo muito forte com as instituições de ensino superior. Eu sempre destaco a minha querida UNB, mas você tem outras instituições aqui que podem ser parceira, até mesmo não, sobretudo os empresários. Todos os empresários querem ver a sociedade sendo desenvolvida. É preciso que eles sentem à mesa e criem um plano de desenvolvimento para o Distrito Federal, e não somente para o Distrito Federal. Ele precisa ter uma inteligência onde a gente entenda que o DF e Brasília, ele se encontra no entorno, e esse entorno foi criado. Eu outro dia repeti assim, acho que o Juscelino Kubitschek fica muito triste quando vê que os governos não teve a inteligência que ele teve de colocar, não só o BRB, mas colocar outros espaços de desenvolvimento da cidade para gerar emprego e renda, para alimentar essa economia e, portanto, sair dessa rota, com todo respeito aos servidores públicos, dessa rota de Brasília ser uma cidade política e uma cidade administrativa. Ela pode mais, e em podendo mais, o governo tem que ser indutor, ele tem que ser proativo, ele tem que agir, ele não pode ver as coisas apenas sendo, ele administrar apenas com os problemas que caem sobre os seus pés. Ele tem que olhar para cima e ter um plano de desenvolvimento humano integrado, de administração pública, de integração das políticas públicas a médio, curto e longo prazo. Continuamos com o Sim Saúde. Vamos à terceira pergunta, por favor. Os servidores públicos do DF amargam quase 4 anos de calote e perseguição com vários direitos suprimidos, inclusive com o avanço crescente das terceirizações. Se eleita, qual o seu projeto para motivar e valorizar esses servidores? Primeiro é o compromisso nosso de pagar o que o governo está devendo, como ele usou a expressão, não é minha, dele, o calote, né? Então nós vamos pagar. Desde logo os primeiros dias de governo. A senhora fala aquela terceira parcela. A terceira parcela que foi adiada, jogou para 2019. Né? Mas também nós precisamos cuidar dos servidores públicos. Eu já escuto muitas pessoas falarem assim, os servidores públicos não trabalham, os servidores públicos dão as costas para a população. Eu não sei se isso também não é falta de proatividade dos governos, de mobilizar, de incentivar, de apoiar os servidores públicos. Eu faço o recorte da educação e da saúde. As pessoas não têm perspectivas, eles não se sentem investidos na sua formação permanente. Não se tem um projeto de educação permanente para os educadores, como não tem para os profissionais da área da saúde. Eles são contratados e ficam eternamente ali, sem nenhum processo de renovação. Né? O mundo se renova, então eles ficam ali presos. Então é importante que o governo assuma esse processo de educação permanente com eles, que mobilize, que invista, que entenda a importância deles, que cuide, inclusive, de sua saúde mental. Muitos deles estão estressados, desesperados, não só na saúde da educação. Fiz o recorte que é um pouco, né, vamos dizer assim, a área onde eu tenho mais vamos dizer assim, mais atuação, né? A senhora falou que vai pagar essa terceira parcela. A gente volta a bater assim, sempre na mesma tecla, porque é importante. De onde viriam esses recursos? Eles existem? Hoje existe uma má gestão do dinheiro público? O que está acontecendo? Porque até agora essa terceira parcela, desde 2015, não foi paga. Que garantia a senhora pode dar que, sendo eleita, a senhora vai pagar essa terceira parcela assim que assumir o governo? Primeiro, não é minha garantia, é questão de lei, tem que pagar. De onde nós vamos tirar o dinheiro? De certa forma, nas outras perguntas eu acabei respondendo. Nós vamos tirar, cortando desperdício, nós vamos tirar, diminuindo um conjunto de secretarias que são superpostas, que não têm atividades, diminuindo os cargos comissionados, diminuindo a estrutura que foram criadas para atender partidos políticos, para negociatas que não são necessárias para um Estado democrático, um Estado aberto, um Estado em que as pessoas precisam administrar, aí sim, com eficiência, e essa eficiência eu chamo de atender os interesses da população e não atender interesses de pequenos grupos ou de grupos circunscritos a negociações para dizer que vai garantir a governabilidade. Eu vou olhar a máquina, vou chegar com muita tranquilidade, nós sabemos fazer isso porque sou uma gestora pública,
vou ver todos os recursos que existem aí, orçamentário e financeiro, mas também não vou ficar presa aos recursos que o DF tem, porque há outras alternativas, a exemplo de tributar os que têm mais, né, as grandes heranças, que ninguém senta para fazer essa discussão séria, fazer um imposto progressivo. Mas essas são medidas que não dependem exclusivamente do governo do Distrito Federal. Algumas delas dependem de decisões do Congresso, né? Mas o governo precisa ser proativo, o governo precisa saber que o caixa dele é diminuto e que ele não pode ficar administrando apenas com recursos que está ali na casa dele todo dia. Ele tem que olhar para frente e dizer, eu preciso encontrar alternativa que eu possa não só pagar os servidores, mas eu possa garantir que nós vamos investir nas políticas públicas com qualidade. Não é razoável, por exemplo, que o governo do DF devolva, e não é só esse, todos os anteriores, devolva recursos para os órgãos públicos. No caso do Ministério da Saúde, devolve recursos porque não tem uma inteligência que possa elaborar os projetos e esses projetos venham para cá, não só com recurso financeiro, mas Brasília pode ser um espelho, um horizonte para as outras unidades federadas, de que é importante nós fazermos um conjunto de iniciativas integradas nas políticas públicas que seja referência para as outras unidades federadas. A senhora falou em imposto progressivo. A senhora vai adotar no Distrito Federal o IPTU progressivo, por exemplo? O IPTU progressivo, sim, mas não se preocupe, nem a classe média, né? Esse vai ser um imposto onde quem vai pagar mais é quem tem mais. E vamos desonerar quem de fato não tem condições de pagar os impostos, que a gente sabe que é uma massa significativa do Distrito Federal. Não preciso dizer isso para a senhora, Brasília é a cidade mais desigual no mapa, né, de desigualdade do Brasil, que nos deixa absolutamente entristecidos. Como é que uma cidade, que eu sempre repito, uma cidade-nação, uma cidade que está circunscrita no conjunto dos poderes instituídos do Brasil, com todas as embaixadas, ou seja, nós temos aqui Brasil, o mundo, e a gente ainda não conseguiu sair desse processo de desigualdade, inclusive desigualdade perversa. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo sabe que se ir na estrutural, aí no Paranoá, em Itapuã, São Sebastião, e digo isso porque quando professora, sempre levei meus alunos para o campo de estágio e confesso para vocês, voltava de lá de forma muito entristecida de ver que uma cidade tão localizada sob o ponto de vista da sua geografia política, infelizmente não conseguiu atender ainda as necessidades básicas da população a qual vive aqui. E digo assim, essa agenda nesse momento da campanha, em que todos nós estamos colocando nosso nome à disposição, para mim, ela não deveria mais existir, porque é a obrigação do Estado assegurar saúde, educação, segurança, infraestrutura. Infelizmente, 58 anos depois, anos após ano, campanha após campanha, nós vamos trazendo sempre essa demanda, ou seja, da atenção, né, do atendimento básico dessas diversas áreas que eu mencionei, porque ele é o reflexo dos governos que não fazem plano, fica apenas agindo em torno das suas necessidades mais emergenciais. Em relação ainda dentro da pergunta do Centro de Saúde, em relação ao Instituto Hospital de Base e ao Hospital da Criança, quais são os seus planos, se eleita? A senhora vai extinguir o Instituto Hospital de Base? Vai manter o Hospital da Criança sendo administrado por um OCIF? Quais são os seus planos? Vamos separar. O Instituto Hospital de Base, eu fui contra desde a origem, não apenas por princípio, porque a Constituição brasileira é clara que é nossa responsabilidade, mas porque eu já antevia de que as razões pelas quais o governo disse que ia criar não resolviam os problemas. E dizia mais, é questão de gestão. Não é questão de gestão. O que nós temos que fazer no Distrito Federal é ter a decisão de implantar o Sistema Único de Saúde. E aquele hospital, não só porque era o primeiro hospital, porque todas as referências de especialidades iam para aquele hospital. Então, estava dado o fracasso dessa iniciativa. Porque ele abriu mão de ser o gerente e criou todas essas condições que vocês sabem que é domínio público, incompatibilidades das cargas horárias de trabalho, incompatibilidade do regime funcional, e não tem a agilidade que ele queria de comprar os insumos estratégicos, entre eles os medicamentos. Lá agora falta tudo, a pessoa fica esperando para fazer cirurgias. Continua o mesmo problema. Então, assim, nós vamos retomar, sim, o hospital de base para o domínio da gestão pública. Agora, em relação ao Hospital da Criança, eu sempre faço diferença. O Hospital da Criança já nasceu com aquela natureza. Já nasceu para ser uma parceria com o governo. E quem está gerindo aquilo já foi, desde a origem, constituído
daquela forma. E todos nós conhecemos, eu em particular conheço o diretor daquele hospital, sei que é um grande gestor, assim como sei que todos os profissionais que estão lá, eles já estavam preparados desde sempre para operar aquele hospital da forma que ele foi, com uma única especialidade. Por isso que funciona, diferentemente do hospital de base e todas as outras iniciativas que o governo queira experienciar de privatizar o setor da saúde. Não vai dar certo. Bom, vamos agora à quarta pergunta, desta vez do Sindicato dos Bancários. É compromisso na sua gestão do governo manter o BRB público como um banco de fomento, um banco de desenvolvimento para a população, para as empresas do Distrito Federal, mantendo uma gestão independente com membros indicados do corpo funcional do BRB? Primeiro, nós não vamos privatizar o BRB. O BRB, além de ser um patrimônio do Distrito Federal, ele precisa, ao contrário, ser fortalecido. E acho que ele tem, inclusive, retomar sua proposta original, que os governos são tímidos e não conseguem colocar o BRB do lugar onde ele deveria, que é fazer fomento, que é gerar, por exemplo, criar condições para gerar emprego e renda dessa cidade, ter um protagonismo firme na questão do desenvolvimento local. Ele podia estar sentado à mesa, negociando com o governo federal para assumir uma série de cartas econômicas que pudesse desenvolver o Distrito Federal, não só o Distrito Federal, tomasse um protagonismo também importante na região, desenvolvimento do Centro-Oeste. Quanto à indicação, nós temos que cada vez mais valorizar os servidores públicos, os servidores da casa, de carreira, que estão lá, e não colocar pessoas indicadas por partidos políticos, né, que às vezes não conhecem nem a dinâmica interna do banco, e se posta lá como mandatário do período de 4 anos e não tem compromisso, não só de paixão, de pertencimento, de querer que o banco, de fato, seja desenvolvido. Será, sim, todos os cargos indicados pelos técnicos, né, pelos profissionais de carreira do banco. Candidata, boa parte da clientela do BRB são servidores públicos e muitos deles se encontram endividados. Tem alguns que recebem 70% ou deixam 70%, 80% dos salários em financiamento, pagamento de juros. Na Câmara Legislativa chegou a ser discutida uma proposta para que se usasse o dinheiro dos precatórios para quitar essas dívidas nos bancos, mas não acabou não andando. A senhora tem alguma proposta nesse sentido? A senhora vê alguma solução? Olha, eu acho que a gente precisa ter calma, né? Tomarmos o governo, olhar como é que é essa questão dos servidores, do endividamento. Eu não posso dar uma resposta apressada, né? Precisamos olhar com cuidado quem deve, como é a forma que, né, que isso possa ser resolvido. Portanto, eu não daria aqui uma resposta, como gestora que sou, né, sem ver o problema, qual é a dimensão desse problema, que vou resolver isso assim, no estalar de dedos. Bom, agora vamos à quinta pergunta do Saúde, por favor. Atualmente, os salários dos servidores da saúde são compostos por penduricalhos, ou seja, gratificações que são extintas por atos administrativos e ao bel prazer dos seus gestores. E quando aposentam, são extintas. O que a senhora pretende fazer para fortalecer efetivamente os ganhos dos trabalhadores? Aí a gente não tem jeito. Tem que fazer um plano de cargos e carreira dos servidores da área da saúde. Tem que cuidar deles, eles merecem. Não adianta ficar fazendo isso, uma série de gratificações, e depois, quando ele é aposentado, não é incorporado, né, no seu salário. Então, esse é um outro tema que nós vamos tratar com muito cuidado nessa Câmara de Carreira que nós vamos criar, de negociação permanente, para que nenhum trabalhador da saúde seja prejudicado, assim como nenhum dos outros trabalhadores que nós vamos sentar à mesa, que eu mencionei há pouco, das 32 carreiras. Então, a saúde também terá o mesmo cuidado de não ficarmos com um conjunto de penduricalhos, como ele chamou, para depois eles nas suas aposentadorias, ser cortados e não ter nenhuma segurança, né, de ter seu salário decente para poder se aposentar com dignidade. A senhora, quando analisar nessa Câmara que a senhora pretende criar, acha melhor, por exemplo, fazer aumentos em cima do salário base do servidor e não ficar criando essas gratificações? Seria isso? Eu acho que esse é o melhor caminho, porque senão você vai criando uma série de gratificações e depois a pessoa vai perdendo as gratificações, e aí, como ele bem diz, entra governo, sai governo, inclusive com algumas dívidas, né, que diz que paga, que não paga. Vou dar o exemplo da gratificação para os técnicos administrativos, a tal chamada gata, né, que o governo paga, não paga, eles ficam entristecidos,
fica sem motivação para trabalhar e cria expectativa, as pessoas se planejam para ter esse recurso e, de repente, esses recursos são tirados dele. Eu acho que a gente tem que sentar à mesa com muita tranquilidade, com transparência, mostrar para todos qual é o orçamento que tem, qual é o financeiro que essa cidade tem, como que nós vamos fazer essas gratificações, se serão incorporadas ou não serão incorporadas ao salário, de forma responsiva. A senhora também vai dar atenção, prioridade ao pagamento das pecúnias, né? Tem muitas pecúnias atrasadas de várias categorias. A senhora também vai dar prioridade a esse pagamento dessa dívida? A mesma situação. Não dá para dizer que de pronto nós vamos pagar tudo. Mas aquilo que já é constituído de direito, e sim, aí não tem jeito, Maria Eugênia, nós vamos ter que pagar. Seguimos com a 6ª pergunta do Sindsaúde. A saúde está um caos no DF. O governo alega recurso insuficiente e vem diminuindo sensivelmente os investimentos no setor. Se eleita, como pretende implementar e incrementar melhorias na saúde? De certa forma, eu já iniciei a resposta, né? Nós precisamos desenhar qual é o modelo de atenção à saúde que o DF precisa para essa cidade. Então, nós vamos massificar com os agentes comunitários de saúde, nós vamos voltar o programa Saúde em Casa, com a presença do médico, do enfermeiro, do odontólogo, casa em casa, para dar assistência a essas pessoas que estão desassistidas. Nós vamos fortalecer a atenção básica, nós vamos colocar a atenção básica em ponto integrado com as UPAs, com o SAMU, com os hospitais. Com os hospitais, nós vamos fazer uma reforma imediata, parte deles estão desestruturados, nós precisamos investir pesadamente no setor saúde e nós não vamos ficar presos apenas com o Fundo Constitucional, nem com os recursos que o Ministério da Saúde manda para cá, nem do Fundo do Distrito Federal. Nós vamos nos antecipar, fazer um diagnóstico situacional de tudo que está acontecendo no setor saúde e vamos fazer um plano integrado para que a saúde possa, de fato, sair desta situação. Entra o governo, sai o governo e ninguém dá resposta à saúde. Ou seja, se eu quiser ser radical, eu diria para vocês que, infelizmente, o sistema de saúde ainda não foi implantado no Distrito Federal. Se quisermos ser, repito, radical. Por isso, o investimento vai ser integrar os recursos do Fundo Constitucional, integrar o recurso do Fundo Nacional de Saúde, com recurso próprio daqui do Distrito Federal e estruturarmos um processo de renovação do sistema de saúde, desenhando um outro modelo onde as pessoas possam ter assistência começando na sua própria casa. Candidata, apesar de toda a experiência da senhora em saúde pública, a senhora nunca ocupou um cargo no governo do Distrito Federal. O que é possível conhecer da realidade do dia a dia dos moradores daqui, da UNB e dos gabinetes da Esplanada? Eu nunca assumi o cargo de secretária de saúde, essa me parece ser a sua pergunta, mas o meu dia a dia em sala de aula com meus alunos, né, eu tenho campo de estágio no Paranoá, como eu lhe disse, em Itapuã, em São Sebastião. Se vocês não se recordam, eu ajudei a criar a Faculdade de Saúde da Ceilândia e conheci de pronto, desenhamos o nosso projeto político-pedagógico com base na vivência do Sol Nascente, toda aquela região da Ceilândia, nas partes mais periféricas da cidade. Nós vamos conversar com as pessoas quais eram os principais problemas de saúde que elas tinham, como seus filhos deveriam aprender e ser profissional de saúde, enfermagem, farmácia, saúde coletiva, terapia ocupacional, fisioterapia. Então, assim, para além dessa realidade que eu conheço, que eu convivo, não precisa ter cargos de secretária de saúde para entender que o modelo de saúde no Distrito Federal é um modelo que qualquer governo que seguir nessa lógica está dado fracasso de pronto. Porque implantei o maior programa de agentes comunitários de saúde do meu país, conheço o Brasil inteiro e sei que o único caminho é o caminho da prevenção, é o caminho da promoção. Você não pode investir apenas nos hospitais, esse modelo não tem resultado. Quando fiz meu pós-doutoramento no Canadá, isso confirmou cada vez mais de que se nós não investirmos no modelo em que a prevenção é o centro e a promoção é o centro, nós não temos recurso suficiente para cuidar da linha final, que é o processo de adoecimento. Nós temos que prevenir e, portanto, cuidar da saúde e não da doença. Para viabilizar esse programa que a senhora fala, do programa Saúde na Família, existem profissionais, número de servidores suficientes ou teria que haver novas contratações e novas despesas? Temos que ter novas contratações, novas despesas, a começar pelos agentes comunitários de saúde, que foram completamente desligados, que inclusive a própria secretaria não teve dimensão de que o fato dele ter
todos os agentes comunitários de saúde vinculados às equipes de saúde da família, ele poderia gerar emprego e renda, ele teria uma pessoa que conhece aquela comunidade, que sabe os problemas daquela comunidade, sabe como resolver esses problemas e que, portanto, ali já de pronto, ele ia prevenir quase que 85% dos problemas daquela localidade. Então, assim, não tem por que não adotar esse modelo. O Brasília está atrasado. O Brasília, inclusive, está muitíssimo atrás de outras unidades da federação. Vamos à 7ª pergunta, por favor, agora do Sindiperícia. Cara candidata Fátima Souza, houve, na atuação do atual governador Rodrigo Hollenberg, um grande número de derrubadas de casas em condomínios ditos ilegais. Houve até mesmo a derrubada de uma igreja. Essas derrubadas somente cessaram após a aprovação de um projeto de lei federal que permitia a regularização. Como a senhora pretende lidar com os problemas urbanísticos do Distrito Federal? Esse é outro problema em que o Estado não se antecipa, né, às situações. O que acontece? Não tem um plano de habitação para o Distrito Federal, faz com que as pessoas ocupem, algumas ocupam legitimamente, outras ocupam por especulação, e sequer tem uma instituição que possa orientar. A Gevisa tem sido mais atuado como polícia do que mesmo como orientadora de onde devem ser construídas as casas, de que forma deve ser construído. O nosso governo vai se antecipar a tudo isso. Nós vamos ter um plano de habitação, nós vamos fazer um diagnóstico situacional de todos os problemas de habitação que nós temos na cidade e nós não vamos fazer o que o governo fez, que saiu aí derrubando as casas. E saiu derrubando as casas de forma mais perversa, sem nenhum diálogo com a população. Nosso governo não vai ser um governo que vai dar as costas para a habitação, dar as costas para a saúde, dar as costas para a educação. Nós vamos nos antecipar e, por isso, nós teremos uma política de habitação para o Distrito Federal para evitar esse tipo de situação em que o governo depois é obrigado a passar trator nas pessoas, a, de forma perversa, não dialogar com a população. E, às vezes, eles ocupam no lugar que eles nem sabem se ambientalmente é um lugar mais correto, se tem nascentes de água, se não tem. Eles precisam morar e, se precisam morar, eles ocupam. Eu estou separando das ocupações, né, que a classe média alta faz de forma abusiva, que ela é legítima. Tem mesmo que fazer um acordo e ir lá tirando os puxadinhos dele. Eu estou falando da necessidade real da população de Brasília ter um plano de habitação digno, decente, e que o governo seja o sujeito que vai induzir, mais que induzir, né, protagonizar e ser autor, está na linha de frente da apresentação desse projeto, desse plano. A senhora vai, por exemplo, manter a AGFIS nesse atual papel que ela está hoje, dentro dessa sua postura de condomínios? Não, ela vai ter um outro papel, né? Claro que não vai abrir mão de ser fiscalizadora, mas ela tem que ser fiscalizadora, mas antes ela precisa ser educadora. Ela precisa dizer às pessoas, orientar as pessoas, acompanhar os processos, fazer com que as pessoas saibam por que está sendo construída aquelas casas naqueles lugares, como deve ser construída, e não ser simplesmente burocrático, fiscalizador, de novo, perverso, sem fazer com que as pessoas entendam qual é o seu processo ali na construção de suas casas. Vamos agora à 8ª pergunta, da CUT. Candidata, segundo o DIEESE, temos no Distrito Federal cerca de 316 mil desempregados. A capacidade de financiamento do Estado, que poderia dinamizar a economia, é pequena. Se eleita, quais são as suas propostas para superar essas dificuldades e dinamizar a economia local? Olha, nós temos um plano de investimento público, como eu mencionei. Vamos recuperar as creches, vamos recuperar os hospitais, vamos fazer saneamento básico nessa cidade. Ou seja, vai ter um plano firme de investimento público que nós vamos gerar emprego. E esse emprego, como eu disse, né, vai ter esse ciclo de consumo, vai ter o ciclo de tributação, por um lado. Por outro, nós vamos fazer uma parceria com todas as universidades, instituições de ensino superior, para que a gente possa investir na indústria do conhecimento, investir também como eu gosto de chamar, numa indústria, numa cadeia produtiva, utilizando os potenciais que Brasília tem. Eu estou falando do turismo, eu estou falando do esporte, eu estou falando do lazer, eu estou falando das empresas mais modernas, que
da inteligência, do conhecimento. Então, assim, esse é o caminho que nós temos para investir na geração de emprego e renda para esta cidade. Candidata, como o Rodrigo falou aí, são 316 mil empregados hoje, agora. A senhora tem algum projeto, assim, para logo de início de governo, tentar criar empregos aqui no DF? Para início de governo, vai ser recuperar. Saiu um documento do TSE, da Justiça, dos órgãos de controle, desculpa, em que diz que 80% das escolas elas estão sem condições de funcionamento. Imediatamente, nós vamos recuperar as escolas. Aí, nós vamos gerar emprego e renda. Seriam frentes de trabalho? Frentes de trabalho. Sim. Ok. Por favor, vamos colocar a 9ª pergunta, dessa vez do Simpol. O viaduto caiu, o trem descarrilou, a água acabou, os crimes aumentaram, são mais de 1 milhão de crimes registrados no governo Hollenberg. Como a senhora vai melhorar a prestação de serviços públicos e, principalmente, a segurança pública e a Polícia Civil? Olha, todos esses problemas que ele mencionou é porque o Estado realmente não se antecipa, os governos não se antecipam. Não tem um plano de segurança pública, não tem um plano de preservação da cidade, não tem um plano de transporte e vai tudo desencarrilhando. No que se refere à segurança pública, nós temos clareza de que a primeira coisa que nós temos que fazer é cuidar dos trabalhadores da segurança pública. Cuidar de quem cuida da segurança pública é a meta número 1 nossa. Nós temos que usar das inteligências que tem à nossa disposição. É preciso fazer um processo de integração entre os 3 passivos, ou seja, entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro. E é preciso ter um plano para que eles se sintam protegidos. E mais do que isso, nós temos que investir na segurança pública na perspectiva da prevenção. Nós não podemos deixar que a segurança pública seja do jeito que está aqui no Distrito Federal, violência atrás de violência, não vai ser bala com bala, não vai ser revólver com revólver, vai ser educação. O Darcy Ribeiro sempre nos ensinou de que quanto mais falta escola, mais nós temos presídios abertos. Então, nosso plano é este, nós vamos investir nos servidores que cuidam da segurança pública, nós vamos integrar as polícias, nós vamos equipar essas polícias, nós vamos abrir as delegacias em tempo real, ou seja, não dá para fechar no fim de semana. Essas são as linhas gerais do nosso plano de segurança pública. E prevenção e educação para que as pessoas não sejam atingidas de forma tão violenta nessa cidade. Essas seriam essas medidas práticas que a senhora falou, dos seus primeiros dias de governo, caso seja eleita. Abrir as delegacias em tempo normal, né, não em meio expediente, como é hoje, integrar as polícias. Seriam assim essas, ou tem outras medidas? Tem. Não sei se você sabe, os policiais estão se sentindo tensionados. Alguns deles estão perdendo suas próprias vidas. Então, nós temos que criar um plano para cuidar dessas pessoas. Imediatamente, sentar com eles, fazer um diagnóstico, descobrir quais são os problemas, por que eles estão vivendo essa situação. Nós temos que fazer um diagnóstico, quais são os principais problemas de segurança pública que tem nas regiões administrativas, descobrir por que as delegacias estão sendo fechadas. A senhora vai pagar também a equiparação salarial, vai equiparar também o salário dos policiais civis aos dos policiais federais, que é uma reivindicação antiga deles? Bom, isso a gente precisa ter muito cuidado. Eu acho que essa Câmara Permanente de Negociação vai nos dar a clareza se nós temos recurso suficiente para isso. Pode até ser que a Câmara nos diga que é possível fazer essa equiparação, mas eu não sou uma candidata que vai chegar aqui e dizer que no dia seguinte do nosso governo nós já vamos pagar, já vamos fazer essa equiparação salarial e nós já vamos pagar todas as gratificações que a Polícia Civil e Militar necessitam. Isso nós não vamos fazer, nós não vamos dizer de pronto, nós vamos ter muito cuidado de fazer esse estudo e se a Câmara chegar à conclusão que é isso, nós vamos fazer. Bom, agora nós vamos para a nossa 10ª e última pergunta desse bloco, que é do Sindepo. Candidata, o governador Rodrigo Hollenberg, ele se diz um defensor da Operação Lava Jato. Ele se assenhora da Lava Jato. Entretanto, ele teve seu nome citado em uma delação premiada como um dos beneficiários da Friboi. No seu governo são graves as denúncias de corrupção na saúde, no DF Trans e recentemente na própria Casa Civil. Como a senhora enxerga isso? A senhora não vê um tanto de hipocrisia do governador? Olha, eu não sou polícia. Eu não tenho essas informações
de que o governador foi citado no Lava Jato, que eu sei o que está acompanhando aí na mídia. Eu tenho os pressupostos de que um bom governo ele precisa se antecipar a qualquer grau de corrupção. Nós somos absolutamente contra a qualquer grau, qualquer situação de corrupção. Quando governarmos, se tiver suspeito de qualquer secretário, será retirado imediatamente até que ele prove sua inocência. E vamos criar mecanismo de inibição desse tipo de corrupção ou de qualquer coisa que possa, né, levar o Estado a dizer que está tirando recurso, enfim. Então, veja, nós vamos massificar os conselhos das regiões administrativas, dos conselhos setoriais, nós vamos ter transparência absoluta, o orçamento vai ser posto visível para todo mundo, vamos usar os aplicativos dos celulares para que as pessoas saibam qual recurso que tem, quais recursos que vão sair, para evitar esse tipo de situação, né? Eu espero que o governo não esteja, de fato, na Lava Jato, porque vai ser muito triste para todos nós ter um governo socialista, né, que, de fato, tenha se perdido ou tenha deixado seus dirigentes, né, seus secretariados, seus assessores mais diretos, passar por uma situação dessa natureza. Candidata, a gente até se alongou um pouco, né, nessa primeira etapa. Se a senhora concordar, a gente pular o recesso de 5 minutos para a gente continuar aqui no nosso papo e dar tempo da gente fazer mais perguntas para a senhora. Pode ser? Fica à vontade. Tudo bem? Então, vamos ao nosso segundo bloco, já emendando aí, agora com as nossas perguntas do Metrópolis e dos internautas também, que nós recebemos aí ao longo dos dias, né? Primeira pergunta é a seguinte: em relação à sua declaração de bens que a senhora prestou ali no Tribunal Regional Eleitoral, né? A senhora declarou bens de 3.200.000 e causou uma surpresa, né, para algumas pessoas que acreditam ali que as pessoas do PSOL são pessoas ali de um patrimônio um pouco mais humilde. E aí eu queria saber com a senhora como é que se a senhora enfrentou algum problema interno dentro do partido após ao apresentar essa declaração de patrimônio. Ou isso só incomodou os jornalistas? Eu acho que incomodou a vocês. Mas veja, o que eu fiz, todos deveriam ter feito, né? Esse é um patrimônio que vem construído há mais de 30 anos, né, de compartilhamento familiar, né? E é meu dever cidadão, e faço em todos os cargos públicos que eu assumi. Quando fui diretora da Faculdade de Ciências da Saúde, a primeira coisa que eu fiz foi entregar meu imposto de renda, dizer que não queria celular, que não queria cartão corporativo, que não queria nada disso. Ao contrário, doei minha gratificação para que a gente pudesse fazer os trabalhos menores, né, que infelizmente a burocracia às vezes não permite. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade de dizer que sou classe média, eu não tenho vergonha disso, é fruto do meu trabalho. E eu acho que todos os candidatos e todas as pessoas têm que prestar o seu dever de declarar seu imposto de renda e deixar público. Essa sou eu, a professora Fátima, uma professora que ganha o seu salário do seu suor, né, que vem há anos, né? Eu sou pesquisadora internacional, tenho famílias, né, que me apoiaram na minha trajetória. Se me permitir, o meu primeiro apartamento foi doado pelo meu irmão, e que eu tenho muito orgulho, né, de preservá-lo até hoje, na praia em João Pessoa. Então, assim, eu não tenho vergonha de ser classe média alta. E meu partido em nada se importou de eu ser o que eu sou, né? Ao contrário, né? Quem tem que fazer isso é eles, viu, Maria? Você tem que declarar o seu imposto de renda e dizer que, de fato, eles têm, quais são os bens e como que esses bens foram constituídos. Tenho muito orgulho do que eu tenho. Obrigada. Candidata, o nome da senhora é novidade nas urnas e, ao mesmo tempo, também é novidade dentro do próprio partido. A candidatura da senhora chegou até a causar algumas reações negativas internas, porque alguns acreditavam que havia nomes mais antigos, mais alinhados com a militância do PSOL e que poderiam estar mais adequados para trazer essa bandeira na disputa pelo Palácio do Buriti. E, de fato, não houve, nas convenções, não houve a decisão, o nome da senhora foi referendado, não houve a escolha do nome da senhora ou de outro candidato, o que também não é comum dos outros pleitos do PSOL. Queria saber como é que foi esse processo, assim, como é que a senhora chegou até o PSOL e como é ser candidata agora. Bom, primeiro eu estava como diretora da Faculdade de Ciências da Saúde e o presidente do meu partido e um conjunto de forças que constitui o PSOL me convidaram para essa tarefa de me apresentar e ser candidata ao governo pelo Distrito Federal. Eu desconheço esse estranhamento que a senhora está mencionando. Eu, ao contrário, todo mundo tem dito assim, que
Nunca antes na história do PSOL, não sei se eu estou dizendo de forma errada, eu fui um elo de ligação entre as diversas forças que existem no meu partido. E fizemos um debate muito progressista, muito aberto, democrático, né? É bem verdade que tinha dois grandes nomes, que hoje é candidata a deputada federal, a Andjúlia, a quem eu tenho muito respeito, e ao Cleito, que é um sindicalista, que também eu tenho muito respeito. E isso foi construído de forma consensual. Então, assim, eu me senti muito bem acolhida no PSOL, espero responder à demanda deles, ou seja, que eu possa, de fato, representar o meu partido à altura que ele merece. É um partido que está crescendo cada vez mais. A expectativa das ruas é que nós possamos ganhar o Distrito Federal e eu possa governar com os valores e os compromissos, né, que o partido tem. Então, assim, não teve esse estranhamento do que eu conheço, do que eu vivi. Eu fui retirada, né, da sala de aula, no bom sentido do termo, para prestar esse serviço e eu não poderia me negar a não aceitar o convite, porque a situação em que o DF passa, de fato, eu não poderia ficar apenas em sala de aula assistindo a situação. Eu quero desempenhar o meu papel na altura do que eu posso, na condição do que eu possa, que o meu partido, então, se sinta representado e, ao ganhar, a gente, de fato, possa administrar Brasília, de novo, com a mesma envergadura que meu partido tem, quando assume, por exemplo, o Congresso Nacional, com 6 parlamentares, que parece que eles são a maioria ali dentro, inclusive muito bem avaliado por vocês da mídia recentemente. Candidata, a descriminalização do aborto está sendo discutida no STF após provocação do seu partido, o PSOL, né? Uhum. O posicionamento da senhora como militante da saúde pública é o mesmo do seu partido? Sim. Nós defendemos a vida das mulheres, nós não queremos nenhuma mulher na cadeia, presa por ausência do Estado. A saúde pública tem que se antecipar, tem que orientar as mulheres. O que nós defendemos no meu partido é a vida dessas mulheres. Essas mulheres precisam ser protegidas e não temos essa banalização do senso comum de que você é contra e a favor do aborto. Nós somos a favor da vida, nós somos a favor da proteção da mulher. A mulher tem que ser protegida desde o momento em que ela decide ser mãe e desde o momento em que ela tem responsabilidade sobre o seu corpo e dizer que ela vai ser ou não vai ser mãe. Essa questão da emancipação da mulher também é uma tese muito forte do meu partido e com a qual eu compartilho. Essa questão do aborto ela é um tema nacional, ali, é uma decisão nacional. Mas no Distrito Federal, o que a senhora pretende fazer ali para ajudar em termos de política para as mulheres? Quais são os seus projetos? Nós precisamos nos antecipar. Nós temos uma política integral de saúde da mulher, onde ela possa ter um pré-natal de qualidade, onde ela possa ter seu espaço de trabalho com decência, onde ela possa ter condições de moradia, onde ela possa ter condições de casas onde for violentada ser acolhidas, onde elas possam, de fato, saber que o Estado está do lado dela e vai proteger. Então, essas são um conjunto de ações em que a mulher do Distrito Federal, com certeza, na minha administração, com a Queca Bagno, nós não vamos negligenciar nenhuma ação no que se refere à atenção ao cuidado da mulher. Candidata, como a gente estava comentando antes, a senhora ainda é pouco conhecida da população. A coligação da senhora tem 20 segundos de propaganda na rádio e na TV, durante a propaganda eleitoral, e o partido da senhora receberá ao todo cerca de R$600 mil do fundo eleitoral para todas as candidaturas. Além disso, a senhora ainda não tem muitos seguidores nas redes sociais, são cerca de 5 mil seguidores, enquanto outros candidatos ao governo passam de 50 mil. Queria perguntar para a senhora como a senhora pretende ser conhecida e ser eleita. Eu vou ser conhecida do jeito que nós já estamos fazendo. Nós estamos andando na rua, olhando nos olhos das pessoas, apresentando nosso programa de governo, que foi construído a várias mãos por grandes especialistas dessa cidade, desde a minha querida UNB, ao pessoal da ENAP, do IPEA. Então, nós vamos, ombro a ombro, apresentar à população do Distrito Federal e dizer que nós somos a diferença, que essa é a oportunidade de 2 mulheres. Mas tenho consciência, não sou uma mulher ingênua, ninguém do meu partido de que é muito difícil. Nós estamos concorrendo numa situação absolutamente adversa. Como você bem disse, nós não temos dinheiro, nós não temos tempo de televisão, mas nós temos o que eles não têm. Nós temos propostas, nós temos dignidade, nós temos condições de olhar olho no olho da população, nós temos condições de atravessar essas avenidas com muita decência, com coragem, sem nenhum medo. Se seremos abordados pelos erros dos outros,
teremos a oportunidade de dizer que todos os políticos não são iguais. Essa semana eu fui fazer uma visita na Feira de Planaltina, todos começam a gritar que não quer votar, todos dizem que os políticos são iguais, que os políticos roubam. Nós temos a oportunidade de mostrar que o PSOL não é igual, que o PSOL não tem bandalheira, que o PSOL não tem corrupção, que o PSOL é um partido autêntico, um partido ao tempo e necessário do que o Brasil precisa, com todas essas crises que vocês assistem, uma crise de ética, uma crise moral e, sobretudo, uma crise de esperança. As pessoas estão desesperançadas, não querem votar. Então, eu tenho certeza que a nossa militância, que todos os nossos companheiros, né, e companheiras que querem fazer um Distrito Federal diferente e um Brasil diferente, não vai ter medo de ir para as ruas, apesar dessas adversidades que você mencionou. Candidata, a senhora foi do Partido dos Trabalhadores, né? Defende, inclusive, eu vi no último debate de televisão, a senhora defendendo ali que o Lula dispute as eleições. A senhora acha que esse posicionamento pode lhe tirar votos no Distrito Federal? Eu não estou apenas à procura de voto. Eu estou no momento político-pedagógico de mostrar à sociedade de que é possível fazer governos diferentes, que é possível constituir partidos diferentes. O que eu disse no debate, repito em todos os lugares, que o processo em que Lula foi submetido é um processo que gera dúvidas. E não sou eu que estou dizendo. Parte dos juristas do Brasil e fora do país têm colocado dúvidas sobre a questão das provas. Então, acho legítimo que Lula venha concorrer para que ele se explique, para que ele tenha a oportunidade de devolver à sociedade uma declaração dos seus erros e acertos do seu governo. Então, o que a Justiça está fazendo é tirando essa possibilidade de Lula de novo caminhar nas ruas e dizer por que o governo dele errou tanto, por que o governo dele diz que acertou tanto. Então, essa é a condição a qual eu estou lhe falando. E não falo isso porque fui petista. Eu fui petista, sim, desde a origem do partido, ajudei a construir. Fui dos movimentos sociais muito antes do Partido dos Trabalhadores existir. Mas digo isso porque nós, inclusive, saímos do PT. Melhor, nós fomos expulsos do PT, porque nossos sonhos já não cabiam lá. Mas isso não me dá o direito de ter uma análise crítica de que realmente a Justiça está tirando de Lula essa oportunidade dele prestar conta à nação brasileira. É isso que eu falei. Candidata, a senhora até mencionou que a candidatura da senhora vai além de buscar votos, e a minha pergunta era justamente nesse sentido. O pessoal, historicamente, ele tem candidaturas que são mais ideológicas do que candidaturas para valer, para trazer ali pautas que ficam de lado, geralmente, dos candidatos que têm mais chances nas urnas. A candidatura da senhora é mais ideológica ou é mesmo para valer? As duas coisas. A minha candidatura vai defender as principais ideias e teses do meu partido, do PSOL, e nós vamos ganhar. Eu tenho caminhado na rua e todos têm abraçado a candidatura da professora Fátima e de Queca Bagno. Não só por ser duas mulheres, são duas mulheres de raízes socialistas, duas mulheres que nunca tomaram atalhos das nossas teses, do que nós defendemos de uma sociedade humanista, de uma sociedade progressista. Eu vou ganhar essa eleição. Eu sinto o clima nas ruas e vou contar muito com o apoio de vocês, porque somente nós, somente o governo, do jeito que ele foi desenhado para cá, é para dar fracasso. Nosso governo vai acertar e nós precisamos demais do apoio de toda a sociedade do Distrito Federal. Não pode ficar desencantado, ainda que tenha razões para isso. Não pode dizer que vai votar nulo e branco, porque senão vai manter a situação como está. E nós vamos sim para a rua, para valer, com a militância, com todos os trabalhadores e trabalhadoras, com o campo progressista, com quem está desencantado com o governo Rodrigo, com quem está desencantado com a política. Nós temos 45 dias para fazer essa virada. E eu estou muito esperançosa de que o meu capital político, o meu capital intelectual, o meu capital de gestora pública, junto com o Queca, que é um assistente social, que é do Conselho Tutelar, nós estamos rodeados do que tem de melhor necessidade, nós vamos dar a virada. Dentro dessa sua convicção de que vai vencer as eleições, qual será a sua primeira medida de governo? Vai ter várias, mas não, a primeira. Trazer o hospital de base para a gestão pública governamental. Okay. Bom, ainda dentro desse cenário, tem a questão do pessoal nunca ter eleito um deputado distrital. No nosso debate com os pré-candidatos no Metrópolis, a senhora, quando questionada sobre isso, disse que governaria com o povo. O que seria isso na prática?
Seria isso na prática? É apresentar para eles o nosso plano de governo, sentar na mesa com quem precisa entender que a barganha política vai acabar, significa não negociar por debaixo de mesa, significa abrir todas as portas do Buriti e dizer, olha, o problema da sociedade é esta, nós somos eleitas com esse conjunto de propostas e vocês foram eleitos deputados distritais ou federal para fiscalizar e acompanhar o governo e vocês vão acompanhar o governo dentro desses projetos. Se eles não quiserem, se eles começarem a criar, né, cisânia, briga, enfim, essas discordâncias que a gente vê da velha política, nós vamos chamar a sociedade e dizer, olha, os deputados que vocês elegeram estão dando as costas para vocês porque estão querendo fazer a defesa dos seus interesses. Então, o nosso plano de governo será o nosso eixo estruturante, ou seja, o guia que vai fazer com que nós possamos fazer todas as negociações. E eu acho que é um momento, inclusive, de quebrar esse velho paradigma. Todo mundo diz, em nome da governabilidade, tudo pode, tudo negocia. Eu já vivi governos que não precisou disso. Eu participei do governo Luiz Erundina em São Paulo, que nós não éramos maioria, mas nós sentávamos na Câmara dos Vereadores e dizíamos para eles, esses eram os problemas que a cidade tem. E aí, vocês vão dar as costas para a cidade? Vocês têm que nos dizer qual é o caminho que vocês querem. E governamos, diga-se de passagem, todos os grandes projetos que nós temos hoje, inclusive na área da saúde, foram produzidos na gestão da deputada Luiz Erundina. Eu citaria outros exemplos. O Itamar Franco, numa situação completamente adversa, num processo recém-impeachmentado, ele governou sem maioria na Câmara. Mas a senhora acredita que Brasília, o brasiliense, está preparado para esse tipo de gestão? Precisa. Com o povo, de participação? Precisa. Brasília não aguenta mais. Brasília faz a gente se sente entristecido, envergonhado, e a população tem toda a razão. Ou é imediatamente, é urgente, nós precisamos mudar a lógica da política. Não só por uma questão ética, essa é central, mas uma questão de gestão. E não é uma gestão do senso comum. Brasília precisa se planificar. Brasília precisa dizer a que veio na área da educação. Não tem condições, por exemplo, da área da educação, não se rever um projeto político-pedagógico. Como é que se concebe, de novo, ficar mutuado de crianças, ensinando, repetindo as crianças a repetir as coisas? Quer dizer, tem que inverter essa lógica. É importante que a criança sinta que a escola é dela, que tenha sentimento de pertencimento, que vai mais para o plano do aprendizado do que o plano do próprio ensino. Quer dizer, não dá mais para as pessoas morrerem em fila de hospital. Isso é desumano. Não dá mais para as pessoas ficarem 2, 3 anos esperando uma simples cirurgia. As administrações, todas elas barganhadas, negociadas, faz vergonha. Isso não admite em nenhum território brasileiro, muito menos na capital da República, que tem que exercer a pedagogia do exemplo, e não dá. Eu não entendo isso. E eu estou disposta, viu, Maria Eugênia? Se vocês, todos os progressistas dessa cidade, as mulheres e os homens, numa convocatória pública, o que eu voto não é só o ato de votar, é o ato de governar. Se vier conosco, com 2 mulheres, eu lhe digo, não é promessa, é compromisso. Brasília vai semear as principais sementes que ela precisa. E como que aquilo está sendo administrado, numa conversa franca, nós podemos, em vez do Estado estar perdendo recursos, o Estado pode ter... A senhora tem projetos para o Mané Garrincha? Nós estamos estudando. Nós não vamos deixar aquilo ali, né, assim, abandonado. Mas alguma coisa que a senhora possa falar ou ainda está em estudo? Não, nós estamos em estudo. E envolve a iniciativa privada também ou não necessariamente? Uma parceria responsiva, se necessário for. Mais cedo, a senhora até chegou a falar se fosse necessário, buscar esse apoio da iniciativa privada. Se não PPPs, como seria esse apoio? Por exemplo, se Brasília resolver desburocratizar, facilitar a vida do setor privado, no que se refere à possibilidade deles abrir as empresas, não atrapalhar, isso já é uma boa parceria. E dizer para eles onde existe a necessidade de ter empregabilidade, qual é a região mais pobre. Estar junto, sentar na mesa, isso é um bom papel do Estado. Mudar um pouquinho aqui de assunto, candidata. Queria saber quais são os critérios que a senhora vai considerar para escolher os comandantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. A senhora, por exemplo, concorda com esse modelo de uma lista tríplice feita pelas categorias e enviada ao governador para que ele possa escolher um desses nomes? A senhora pensa em adotar essa medida? Eu acho que é um bom caminho. Você ter o governador, a governadora, no meu caso, né? Sim. Ter uma lista tríplice,
para que ela possa ter margem de escolha dos técnicos. Senhora, Isso vale, desculpe interrompê-la, isso vale inclusive para as administrações regionais. Nós pretendemos instituir o conselho, como eu falei, né? Conselho comunitário, o conselho das regiões de saúde administrativa, e a partir dos conselhos, nós trazemos uma lista tríplice para indicação de quem será o administrador regional. E aí muitos acham que isso é polêmico, porque de repente vai ser um inimigo político, que vai ser eleito, que a governadora vai ter que eleger. A gente não tem medo de compartilhar o poder e vamos chamar o administrador, quem escolheu, que seja responsável pela escolha. E que, portanto, qualquer erro será de responsabilidade de quem o elegeu. E a mim cabe, depois, se não deu certo, canetar. o mesmo critério valeria, então, para os comandos dessas forças de segurança. Ademais, você sabe muito bem que o secretário de Segurança Pública, e aí não sou eu que estou dizendo, a imprensa inteira, todo mundo sabe, né, são fatos, parece mais uma pessoa que fica lá sem nenhuma condições, não me chama rainha da Inglaterra, mas eu não gosto muito dessa expressão, que não tem governabilidade, não tem condições de mandar, né, na Segurança Pública do Distrito Federal. Nós vamos ter um secretário com autoridade e altura para que possa, inclusive, gerenciar com tranquilidade, de forma aberta, sem essas cisânias, sem essas brigas, sem esse tipo de confusão que a gente tem assistido na mídia. Nosso governo será um governo dialógico, um governo em que as pessoas vejam claramente o que está acontecendo, não nos bastidores, né, o que está acontecendo na mesa aberta do nosso governo. Candidata, agora mudando de assunto, mas um assunto que também é urgente, que é algo que está acontecendo agora, é a questão do fechamento do lixão estrutural. O lixão foi fechado sem absorver toda a mão de obra que dependia dali, todos os trabalhadores, trabalhadoras que tiravam sustento ali da coleta seletiva do material reciclável. Alguns levantamentos apontam algo em volta de 2.000 pessoas que ficaram mesmo sem ter como ganhar o dinheiro para comprar comida e levar para casa. A senhora vê alguma medida para acolher e inserir esses trabalhadores no mercado de trabalho? Sim. Primeiro que, de fato, a forma que foi feita foi sem um acolhimento, sem uma explicação direito para eles, prometeram que aquele galpão ia dar empregabilidade para todos e não der. Nós temos que investir na formação dessas pessoas, fazer com que eles tenham outras possibilidades de emprego, né? Que não seja apenas catando lixo. Que não digo que isso, se era a condição mais emergencial dele, não estou dizendo que nenhum trabalho é indigno. O que eu quero dizer é que o Estado precisa investir na sua formação, na sua mão de obra, para aquelas pessoas, para que elas encontrem janelas, né, de oportunidades, saídas daquela condição. E não foi feito, né? Foi tirado bruscamente, as pessoas ficaram desempregadas, parte delas com salários reduzidos, né? Muitas delas reclamando, né, desse novo galpão, enfim. É preciso ter mais cuidado, né, no tratar dessas políticas públicas, em especial daquela lei do lixão. É muito duro aquilo ali. E o que a senhora vai fazer, se eleita, em relação a eles? Se eleita, nós vamos recuperar a empregabilidade deles, né, com essa formação que eu te mencionei. Eu queria saber um pouquinho da sua política de concursos públicos, né? Assim, que caso seja eleita, que tipo de concurso a senhora vai dar prioridade para a contratação de servidores? A senhora falou aí nessa questão de saúde, que a senhora precisa aí de agentes públicos, né, de agentes comunitários para trabalhar na atenção de saúde. Quais outras carreiras merecerão atenção em concursos públicos? Não, primeiro nós vamos chegar e olhar quais são os déficits que nós temos em todas as secretarias, né? Mas já sabemos de pronto que a saúde é deficitária, porque, como eu lhe disse, eles realmente não implantaram o programa de agência comunitária de saúde, portanto, as equipes estão incompletas. Então, a saúde será a primeira em que nós vamos trazer esses agentes comunitários de saúde para que eles possam ser submetidos aos concursos públicos e imediatamente trabalhar. Em relação à mobilidade urbana, a gente deu uma olhada no plano de governo da senhora. A senhora cita algumas medidas, por exemplo, como a fusão da TCB e do metrô para aumentar a integração do transporte coletivo. Como isso seria, como isso impactaria e quais são as propostas da senhora nessa área? Primeiro, a gente tem um diagnóstico que duas empresas públicas, se elas não se conversam, é desperdício para o Estado, né? Então, a iniciativa que está proposta aqui é de que a gente faça essa junção.
E sabemos que fazer essa junção dá possibilidade de integrar equipes, de reduzir recursos para o Estado, de potencializar as ações, né, não só do metrô, mas dos ônibus. Mas nosso plano não é só isso, não. Nosso plano, além da integração que nós estamos propondo, nós vamos investir nas vias públicas, no ciclismo, em segurança para os ciclistas. Nós vamos investir na ampliação dos metrô, que foi prometido, que não foi cumprido ainda, né? Nós vamos investir não só com passe livre, né, mas estamos fazendo um estudo, né, da possibilidade orçamentária e financeira de liberar o metrô no domingo, principalmente nos feriados, né, para que as pessoas das regiões administrativas possam vir para a cidade e vice-versa, né? Mas hoje o metrô, por exemplo, já é uma empresa deficitária, né? A senhora não acha que agravaria ali o problema do metrô? Deficitária, eu vou saber se é deficitária, né? Mas que a população precisa circular na sua cidade, tomar essa sua cidade para si, isso eu sei. Só quero saber se realmente é deficitário, então logo eu assumo o governo. Ok. Então, a gente agradece a participação, né, da candidata, né? E aí, Gabriela, chama ali as próximas sabatinas, né? Hoje a gente encerra o nosso dia, né? Ouvimos 6 candidatos e amanhã a gente recomeça. Bom, vamos lá para o cronograma, amanhã do nosso segundo e último dia de sabatinas. A gente começa com a Eliana Pedrosa, depois nós teremos o governador Rodrigo Hollenberg, seguido por Antônio Guilhem, do PSTU, Paulo Chagas e, por último, o Rogério Rosso. Lembrando que a ordem dos candidatos foi definida por sorteio. E aí eu aproveito também para agradecer toda a audiência dos nossos internautas e a parceria dos nossos patrocinadores, o Sind Saúde, o Simpro, a CUT, o Simpol, o Sindepo, o Sindiperícia e o Sindicato dos Bancários de Brasília, que apoiaram essa importante iniciativa. Por último, agradecer a candidata Fátima Souza, que se dispôs a expor suas ideias e propostas aqui. Obrigada a todos, boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.